Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Boa noite àqueles que cultuam o Senhor de suas casas. Que Deus os abençoe. Queria compartilhar um pouquinho sobre o Evangelho da Salvação. E queria convidar você a abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo de número 1. Gálatas, capítulo de número 1. E liberar os adolescentes para o seu tempo com Deus. Obrigado. Quem achou, desachei. Quem não achou, desmisericórdia. Todos acharam? Gálatas, capítulo 1, passo a ler. Paulo, apóstolo não da parte de homens, e nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Até aí. Queridos, a carta aos Gálatas, obviamente, escrita pelo apóstolo Paulo, direcionada à igreja da Galácia, por volta de 48 a 53 depois de Cristo, ela traz algumas urgências e algumas preocupações do coração do apóstolo Paulo pela realidade com que a igreja estava vivendo nesse momento. E uma carta, ela sempre tem um objetivo, ela sempre tem uma ideia. Ou ela traz uma recomendação, ou ela traz um elogio, ou ela traz uma correção, mas uma carta, ela sempre vem para comunicar algo. E aqui o apóstolo Paulo, ele está um tanto quanto preocupado com a realidade dessa igreja e com a realidade com relação à pureza do evangelho, aquilo que havia sido passado. E nós sabemos que o evangelho, ele é uma boa notícia, mas essa boa notícia, ela precisa ser interpretada da forma certa. O evangelho da salvação é uma boa notícia de como Deus o salvou, mas a consciência de como Deus o salvou precisa ser uma consciência correta e uma consciência bíblica. Então essa igreja havia recebido sim o evangelho de fato e de verdade por meio do apóstolo Paulo, mas por causa da infiltração de falsos mestres, essa igreja começou agora a acreditar num evangelho que fosse um pouquinho e um tanto quanto diferente. E o interessante disso é que nós vamos para Atos, nas regiões da Galácia, onde Paulo passa, e nós vemos que a infiltração de falsos mestres começa a tocar diretamente na autoridade do apóstolo Paulo. Começa a tocar diretamente na autoridade dele. Alguns chegam a falar que ele era como que um impostor. Por quê? Porque quando eu consigo tocar no mensageiro, eu toco na influência da mensagem.
Porque todo mundo, antes de ouvir uma mensagem, precisa validar o mensageiro. Então, esses falsos mestres, eles começam agora a tentar se infiltrar e tirar a autoridade do apóstolo Paulo. E eles vêm para trazer agora, senão, um outro evangelho. Porque a discussão em pauta, na verdade, era que o evangelho da salvação, a boa notícia, era que seriam salvos, mas a salvação se dava por aquilo que Jesus fez, mas pelo cumprimento da lei. Por aquilo que Jesus fez, mas pelo cumprimento das obras. Ou seja, eu só sou salvo por meio de Jesus e por meio das obras. E o apóstolo Paulo, ele vem combater essa realidade. Por quê? Porque nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos por meio de Jesus. As obras são resultado de crer em Jesus. Então, as obras é como consequência dos salvos e não a condição da salvação. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, se eu tenho obras, sou salvo. Se eu não tenho, não sou salvo. Então, são as obras que me salvam. Pastor, então não vou me preocupar com obras. Mas se você se preocupar com Jesus, você vai se preocupar com obras. Porque a santidade de Jesus afeta você. Mas o que eu quero dizer é que tudo é a partir de Jesus. Então a compreensão da verdade do Evangelho, da salvação, é suficiente. A cruz é suficiente. A cruz não é incompleta. Porque se a salvação precisa das nossas obras, nós estamos dizendo que a cruz não foi suficiente. Eu preciso completar o que foi feito na cruz. Quem está entendendo o que eu estou falando? E o nome disso, segundo o apóstolo Paulo, às igrejas da Galácia, e segundo esse capítulo, do versículo 1 ao 9, se chama outro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho é um evangelho sem mistura. Então eles vêm com a ideia de dizer que o apóstolo Paulo era como que um impostor, que era preciso cumprir a lei, se circuncidar, que era preciso cumprir as obras da lei, mas isso como uma exigência para ser salvo. E não como uma consequência dos salvos. E aí é onde se instala de fato um problema. Porque se eu achar que a salvação depende da minha performance, se eu achar que a salvação depende da minha santidade, eu não sou salvo. Tem alguém aqui que é? Pensa na sua semana. Que desgraça que foi. Algumas ou alguns dias. Já acordou murmurando? Nem escovou os dentes, já reclamou para a esposa, já reclamou para o marido, já pensou? Salvação depende das minhas obras. Murmurou para a esposa, perdeu a salvação. Já pensou acordar perdendo a salvação? Pastor, eu posso perder a salvação? Claro que não. Se você foi salvo de verdade, você não perde a salvação. Porque só pode perder a salvação quem ganhou. Ou melhor, quem conquistou ela. Foi você que conquistou a salvação? Então você não pode perder. A não ser que é você que está conquistando. Então nós devemos ter esse entendimento. Pastor, e uma pessoa, então, ela vai viver no pecado? Uma pessoa salva, ela vai buscar a santidade de Jesus. E ela pode ter momentos de fraqueza, mas ela vai ter sempre como um anzol no seu estômago, que a chama para a santidade, que a chama para a busca com Deus, que a chama para cultuar ao Senhor na igreja. Sabe aquela pessoa que nem para se desviar ela serve mais? Quem aqui já tentou se desviar? Não vou mais na igreja. Briguei com Deus, estou mordido, estou mordida, não vou mais. Tem gente que não presta nem para se desviar mais. E é tão bom se tornar imprestável assim, por quê? Porque isso é o sinal de alguém que é salvo. A pessoa, às vezes, até na carne, ela quer fazer diferente, mas Deus está sempre pegando ela. Vai para cá e vai para lá, quando vê, ela está dentro da igreja vida de novo. Você entende o que eu estou falando? Então, assim, nunca foi sobre nós, mas foi sobre Ele. A obra da cruz, ela é completa.
Só que a infiltração dos falsos mestres vem para o quê? Para tirar a autoridade de Paulo, para dizer que o evangelho agora não depende só da cruz, mas depende também de uma auto-performance, depende também de ter boas obras, depende também daquilo que o homem pode fazer. E na verdade não. E é por isso que Paulo, na carta aos Gálatas, ele já começa no versículo 1 dizendo assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Ele já começa rachando a lenha. Porque ele sabe da realidade que está acontecendo. Ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Paulo é enviado não da parte de homens. Ele diz: eu sou enviado não da parte de homens. Porque o homem de Deus, naquilo que ele faz, ele precisa ter convicção de quem chamou ele. Porque vai ter momentos, irmãos, que vai ter infiltração, que vai ter dificuldade, que vai ter oposição por causa da verdade do Evangelho. Mas o que vai sustentar você é a convicção e a certeza de quem chamou você. E eles estavam já começando a acreditar em outra coisa. Mas Paulo, com convicção, ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens. E na cultura judaica, quando um homem falava Paulo, apóstolo, não da parte de homens, os judeus entendiam que aquilo que o mensageiro carregava, que a mensagem do mensageiro era maior do que o indivíduo. Era isso que os judeus entendiam. Então, quando ele fala assim, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, ele está dizendo: o evangelho que eu carrego é maior do que eu. Eu estou falando sobre algo que se sobressai a mim como indivíduo. Essa era a compreensão dos judeus. Para você ver tamanha a seriedade daquilo que era comunicado. E ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Mas por Jesus Cristo, por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Ele diz assim: eu fui chamado por Jesus, por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, por aquele que ressuscitou, que tem poder, que está acima de tudo e de todos. Aquele que governa sobre tudo. Imagina só os caras tentando trazer uma outra ideia de evangelho. E o apóstolo Paulo, ele vem com essa ideia de que ele tem convicção de que foi chamado por Jesus Cristo, por Deus que o ressuscitou. Ele diz: eu fui chamado pelo Jesus que foi ressuscitado por Deus. E o que nós devemos entender é que sempre com relação ao Evangelho nós vamos ter oposições. Nós sempre vamos ter oposições. Sempre vamos ter momentos difíceis. Mas nós precisamos carregar as nossas convicções daquilo que fazemos. Por isso que pessoas com crise de identidade, elas sempre se tornam reféns de falsos mestres. Porque falsos mestres podem ditar o que elas são ou o que elas estão fazendo. Porque elas não têm certeza de quem chamou. Falsos mestres só criam poder de colocar em dúvida o que você faz, se o que você faz, você começa a achar que é coisa da sua cabeça. Mas se você tem convicção do seu chamado, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus falou, se você carrega uma palavra, nada será maior do que isso. Por isso a importância de ouvir a Deus e de ser carregado sempre por Deus. Porque se é Deus que me carrega, é Deus que me sustenta. Porque se é Deus que me comissiona, é Deus que me protege. Quem entende isso? O problema é quando a gente tenta fazer tudo sozinho, aí na hora que vamos ver da coisa difícil, e aí como é que fica? E ele começa a falar sobre o evangelho da salvação. No versículo 13 diz assim: graça a vós outros e paz da parte de nosso Senhor, da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor, Jesus Cristo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus. Graça a vós outros, porque a fonte da salvação é a graça.
Graça a vós outros. A fonte da salvação é a graça, é o favor imerecido. E ele diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus, porque a paz é o resultado da graça. A graça me salva e a paz é o resultado dos salvos. Porque a ira de Deus não caiu sobre o homem que foi salvo. Então ele recebeu paz. Porque a natureza da salvação é paz. O resultado da graça é paz. Então quem foi salvo tem paz com Deus. A ira de Deus, que era para cair sobre a minha vida e sobre a sua vida, caiu sobre Jesus. E aí nós começamos a compreender uma descrição bíblica de como o Senhor nos salva. Versículo 4. 13 e 4. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Jesus se entregou de forma muito simples. O Evangelho é Jesus se entregando voluntariamente pelos nossos pecados. É aquilo que Jesus fez, é uma graça, é algo que não precisa mais de algo que eu faça. O que eu faço é só resultado dessa verdade. Eu tenho obras porque as obras são resultado daquilo que foi gerado a partir do que Cristo fez. Ele se entregou pelos nossos pecados. Ninguém o entregou, ninguém o obrigou, ele se entregou voluntariamente. Porque ele nos salva se entregando voluntariamente pelos meus e pelos seus pecados. Lutero diz que a cruz é como um ecoar de um trovão contra toda a justiça humana. Porque à luz da cruz, nós não conseguimos nos aderir à realidade da justiça que foi feita. Porque a justiça de Deus foi moer o seu filho, justo e perfeito, pelos injustos. E isso não cabe dentro da nossa matemática. Por isso que quem compreende a cruz precisa perder o senso de juízo e de condenação para com o outro. Porque se você coloca uma condenação e uma sentença sobre alguém, você não compreendeu a cruz. Porque se Deus usar da mesma medida que ele usou, ou melhor, se ele usar da mesma medida que você está usando, a coisa pode ficar difícil para você. Você pecou e Jesus pagou o preço pelos seus pecados. Agora alguém peca contra nós e nós queremos que ela pague o preço. Já pensou Jesus usar da mesma forma? Você pecou, Fabiano, então você vai pagar o preço. Morria na hora. Então, querer que o outro pague pelos seus pecados é revelar o tipo de fé e de compreensão que eu tenho do Evangelho. Não é que não vamos conversar, não é que não vamos resolver as coisas, mas nós temos um senso de justiça humana muito grande. Por isso que o Tiago diz que a ira do homem não pode produzir a justiça de Deus. Porque a nossa justiça, na verdade, é olho por olho, dente por dente. Fez, tem que levar. Deu tapa, tem que tomar um tapa. Deu uma porrada, tem que tomar uma porrada. Se Deus usasse dessa medida, todos nós estaríamos agora no cemitério. Então, compreender o Evangelho faz eu perder o senso de justiceiro. Sabe por que você se acha injustiçado? Porque no fundo você se acha bom. E sabe por que você se acha bom? Porque você não entendeu que você é um miserável. Sabe por que você se acha bom? Porque você não entendeu a obra da cruz. Que hoje a sua vida está muito melhor do que você merece, e que Jesus morreu por mim e por você, e que era para eu e você morrer.
na cruz. Segundo as Escrituras, era eu e você que era para ter morrido. Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, ele se fez maldito. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Era para mim e para você. Qual justiça você quer exercer? A sua ou a de Deus? Se você usar a sua, você anula a justiça de Deus para você mesmo. E se você usar a de Deus vem para você, mas você precisa usar para os outros. Quem entende o que eu estou falando? O problema é que a gente tem muito juízo para fora e misericórdia para dentro. Sim ou não? E, irmãos, quando a gente faz algo de errado, a gente tem uma explicação que desculpa que a gente não poderia nem ser xingado. É incrível as nossas desculpas. Sim ou não? Como, amor, que você pode fazer aquilo? Ou como um amigo com alguém, você dá uma desculpa, não, é que foi mal, e Não, se a pessoa falar alguma coisa, ela fica brava. Porque a sua justificativa traz um senso de misericórdia. Agora, quando alguém erra, tomara que se ferre. Não, tem que levar prego nos pés. Vive fazendo coisa errada. Porque para fora a gente tem juízo e para dentro a gente tem misericórdia. Mas quem carrega a verdade do Evangelho vai precisar usar de misericórdia mais para o lado de fora. Senão as coisas vão começar a ficar difíceis. Por isso que eu digo que não adianta comportamento bom. O que precisa ter na nossa vida é uma oração dizendo para Jesus, eu quero conhecer o Evangelho. Eu quero conhecer o que o Senhor fez. Eu quero conhecer aquilo que o Senhor fez por intermédio do seu Filho. Porque tudo é a partir da cruz. Porque todo comportamento, ele só muda de fato e de verdade quando eu compreendo a verdade do Evangelho, a verdade da cruz. Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Por que ele fez isso? Para nos desarraigar deste mundo perverso. Aquela palavra desarraigar no original, ela traz uma ideia de libertar. É a mesma palavra de Atos 7,34, se referindo à libertação do povo do Egito. O povo agora sai do Egito. O povo agora é liberto. Colossenses 1,13. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora você estava nas trevas e você está na luz. Quando Jesus morre pelos nossos pecados, ele tira eu e você das trevas e nos transporta para o reino da luz. Então, me colocar no reino da luz não é só me perdoar dos meus pecados, mas é me dar a condição de viver uma vida de santidade, porque agora eu vivo na luz. E quando eu estou na luz, eu consigo ver o que eu não via. E quando eu estou na luz, eu consigo enxergar o que eu não enxergava. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então a cruz não é o meio pelo qual eu sou apenas perdoado, mas é o meio pelo qual eu vivo santificação. Mas não para ser salvo como consequência de alguém que foi salvo. Quem entende o que eu estou falando? Como que Deus nos salva? Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Foi segundo a vontade de Deus que tudo isso aconteceu. Segundo a vontade de Deus. E é dessa forma que Deus nos salva. E eu não vejo em nada que as minhas obras estão me salvando. Pelo contrário, elas devem existir, mas apenas como consequência. E deixa eu dizer algo para você. É muito horrível viver sem Jesus. É muito terrível viver sem Jesus.
A vida é uma desgraça sem Jesus. A vida é mais difícil do que parece sem Jesus. Pastor, mas com Jesus também é? Sim. Mas a questão com Jesus não é o que você está passando, mas é quem está contigo naquilo que você passa. O problema é que nós precisamos parar de olhar para as circunstâncias e começar quem está nos acompanhando. João 16:33, parte B. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então não é o que você está passando. Não, mas é sobre quem está com você. A consciência de quem está comigo, que é o Todo-Poderoso, que é o que triunfou sobre a morte, que é aquele que ninguém pode deter, que ninguém pode parar, precisa ser suficiente. Isso não quer dizer conforto, mas quer dizer que a gente está com quem tem que estar. Com a presença mais importante. Sabe aquela coisa da época de escola? Quando a gente ia para a escola e um colega dizia assim, no final da aula, vou te pegar, né? Te prepara. Não sei se alguém já passou por isso aqui na infância. Quem já passou por isso aí? Que o colega prometeu que ia, e era o colega mais forte da sala, porque sempre tinha o fortão da sala, né? Quem já foi prometido pelo fortão da sala? E o cara diz assim, no final da aula, cara, vou te afofar. A tremedeira já começava. Sim ou não? Mas tinha alguém na aula que era mais forte que esse cara. Tinha só um que era capaz de combater com esse cara. E de repente chegava esse cara e dizia assim, Nédio, relaxa, mano. Se ele ameaçar botar a mão em ti, eu boto a mão nele. Não tem. Se ele ameaçar, vai dar ruim. Na hora dava tranquilidade. Na hora, passou o medo. A pergunta que fica, mudou a circunstância da promessa de uma aflição? Não. O que mudou? A consciência de quem está do teu lado. Sabe o que nos falta às vezes? É a consciência de quem caminha com a gente. O problema é que a gente dá muito poder para as circunstâncias e passa a não ter entendimento do poder que há em Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O problema é que às vezes a gente não acredita nesse versículo. Meus guri pegaram esse versículo e riscaram quando eu estava fazendo devocional. Brincadeira. Mas de fato, às vezes a gente não acredita. Então deixa eu dizer para você, sem Jesus não dá. É que nem diz o louvor aquele, não dá, sem Jesus não dá, irmãos. A coisa só tende a piorar, porque além da situação difícil, nós não estamos com Ele. Porque o mais importante é Ele. O mais importante é estar com Ele. E a gente vê isso na vida das pessoas, e as pessoas estão clamando por Jesus. Eu estive conversando agora há poucos dias com uma pessoa que era muito bem financeiramente, ganhava um salário muito bom, carros, casa de aluguel, uma pessoa muito bem. Não rica, mas tranquila. E eu vi essa pessoa como uma mendiga na minha frente, como um mendigo na minha frente. Sofrendo opressão, passando por tantas dificuldades. E disse para mim, cara, cuida de mim. Só cuida de mim. A minha vida está uma desgraça. Se tu puder me ajudar e puder pegar até meu salário da minha aposentadoria e me botar num asilo, acho que eu vou ter uma vida melhor. Porque essa é a vida sem Jesus. Quem entende o que eu estou falando? Porque sem Jesus não tem como. O problema é que a gente está acostumado a buscar todos os recursos. E às vezes o último recurso é Jesus. Por que a gente chega na igreja arrebentado? Porque a gente tentou tudo. Tudo. Tentou até pular de asa delta para ver se dava certo. Não, agora eu vou na igreja. E não que você não tenha que vir. Mas Jesus precisa ser o nosso primeiro recurso.
Fiquei bem, parei de orar, daí é hora de continuar orando. Fiquei bem, parei de ir na igreja. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, irmãos. Mas nós, como num todo, a igreja em geral, eu não digo só a Igreja Vida, nós temos o costume de no culto de ceia, o culto geralmente tem mais pessoas. Porque nós achamos que é o culto da consagração. É uma santidade maior, é uma coisa maior. E tem muito mais a ver, na verdade, com o tipo de coração que nós temos do que propriamente com outras coisas. Então, como Deus salva? Como Deus salvou? Se entregando, nos libertando para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. E por que Deus salvou através do seu Filho? Obviamente que foi por causa dos nossos pecados, mas havia algumas coisas que tinham necessidade à luz das Escrituras. E uma das coisas que haviam de necessidade era Jesus morrer para a expiação do pecado. Porque senão nós estaríamos até hoje, na verdade, sacrificando animais. Porque alguém que nos representava como sumo sacerdote era um ser humano também sujeito às fraquezas, que uma vez por ano se direcionava ao Santo dos Santos. Só que todo ano tinha que fazer isso porque era imperfeito. Então Jesus, ele se faz o próprio sacrifício, aquele que não tem pecado. E ele derrama o seu próprio sangue. E por isso que a Bíblia diz em Levítico 17:11, que a vida da carne está no sangue. E o sangue faz expiação da alma. Então Jesus se entregou para fazer expiação pelos nossos pecados. Jesus se entregou, como diz Hebreus, porque em Jesus foi inaugurada a nova aliança. Para estabelecer uma nova aliança. Jesus se entregou para que o plano divino pudesse ser cumprido. Como diz Filipenses capítulo 2, que ele a si mesmo se entregou, a si mesmo se humilhou, ele se sujeitou ao plano divino. Jesus se entregou pelos nossos pecados, para aquilo que era profético pudesse ser cumprido. Como diz as profecias por muitos profetas no Antigo Testamento, que já apontavam para a morte de Jesus. E como está descrito detalhadamente, Isaías 53. Então Jesus é o cumprimento de muitas profecias. E no versículo 6 diz assim: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Paulo diz: admira-me que estejais passando tão depressa. Aquele admira-me não é um admira-me de admiração, não é um admira-me de feliz, é um admira-me no sentido, eu estou impressionado, como que vocês estão se direcionando para outro evangelho tão rapidamente. Com a infiltração de falsos mestres, eu me impressiono pela forma com que vocês estão transicionando tão rápido. E ele diz assim, que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Aquela palavra passando, ela traz uma ideia de transferir fidelidade. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu estou impressionado como vocês estão transferindo tão depressa a fidelidade de vocês, daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. E qual era a transferência da fidelidade? Porque agora a fidelidade
não estava direcionada apenas à cruz, mas estava direcionada às obras. Você não precisa ser fiel às obras, você precisa ser fiel a Jesus. Sabe por que às vezes a gente vive no pecado e o pecado nos assombra? Porque a gente vive cuidando para não pecar. A gente tem que parar de cuidar para não pecar. Me entenda bem a minha explicação. Mas a gente tem que começar a cuidar em amar mais Jesus, em querer mais Jesus. Então a gente acorda pensando assim, hoje eu não posso mentir. Não, hoje eu preciso amar mais Jesus, eu preciso estar perto de Jesus. E se isso acontecer, então eu não irei mentir. O problema é que a santificação, ela depende da minha performance com relação ao pecado, e isso está na nossa mente. Porque nós acordamos pensando, eu não posso mentir. Não, você não pode entristecer Jesus. Você não pode ficar longe de Jesus. Eu não posso trair, eu não posso fazer isso, eu não posso roubar, eu não posso matar. Não, eu não posso atrair Jesus. A questão não é se você está pecando, a questão é se você está com Ele. Porque se você não estiver com Ele, você vai pecar. E se você estiver com Ele, o pecado não vai dominar você. Quem entende o que eu estou falando? Qual é a sua maior preocupação? Estar com Jesus ou não pecar? Deveria ser estar com Jesus. O problema é que o cristão dos nossos dias, ele está mais seguro na performance de não pecar do que na ideia de estar com Jesus. E por isso que a gente vive parando de mentir, mas não entra mais no quarto. Porque o evangelho que nós cremos se tornou um evangelho de obras e não de intimidade. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Será que não existe uma raiz de obras dentro de mim? Não, se eu não estou pecando, então eu estou tranquilo. Quem disse que pecar ou não pecar é balizador para que alguém esteja bem espiritualmente? Eu conheço um não cristão que é um bom pai, um bom marido e que tem obras de piedade, mas que não anda próximo de Jesus. O que define eu e você como um cristão de verdade e autêntico? Pastor, quer dizer que não pecar não é importante? Não foi isso que eu falei. Quer dizer que estar com Jesus é mais importante que não pecar. E se você estiver com Jesus, você não vai pecar. E se pecar, o pecado vai ser um acidente, obviamente. Quando eu falo que você não vai pecar, eu estou me referindo a um estilo de vida de pecado. Mas você consegue entender que o nosso evangelho ele tem muito mais parâmetro nas obras do que na intimidade? Ele tem muito mais parâmetro no valor que nós damos em não pecar do que de fato em estar com Jesus? Nós deveríamos estar mais preocupados em estar com Ele do que em não mentir. E por que eu não consigo vencer a mentira há tantos anos? Porque não mentir se tornou um esforço, não um fruto de intimidade. Porque eu só alcanço transformação naquilo que é fruto de intimidade, não fruto de esforço. Porque o fruto do esforço tem prazo de validade, o fruto da intimidade é algo autêntico, legítimo, legal. Por isso que o evangelho verdadeiro precisa me direcionar de novo para Jesus. Precisa me colocar de novo em Jesus. Paulo diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Essa transferência de fidelidade, no versículo 7 ele diz, o qual não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e que querem perverter o evangelho de Cristo. Ele fala, tem gente perturbando, tem gente querendo trazer divisão, tem gente querendo trazer confusão, tem gente querendo trazer coisa que não deve trazer. Mas o evangelho da salvação, ele tem como foco a graça e não a performance do homem. Por isso nós precisamos nos preocupar mais com a presença. E de forma secundária. No sentido de que Jesus é mais importante. No sentido de que Jesus é o ponto central de tudo. Você entende isso?
Reserve tempo para estar com Ele. Priorize Ele. Nós priorizamos tantas coisas. Agora, olha como que funciona. À luz das Escrituras. Com relação a Paulo, se eles conseguem validar a verdade de que Paulo, ele não é um verdadeiro apóstolo, o povo se torna independente de qualquer liderança. Então, com relação à liderança, o povo teria independência. Com relação à igreja, o povo já tinha infiltração. E com relação ao evangelho, o povo já tinha alteração. Imagina um povo independente, um povo com uma infiltração de falsos mestres e um povo com o evangelho alterado. E por que eles tentaram mexer no evangelho e não na santificação? Por que eles tentaram mexer um pouco na teologia e não na santificação? Porque o problema dessa igreja principal não era a santificação. Mas eles mexem na teologia. O povo mantinha muito bem uma teologia firmada da graça, e agora eles querem dizer o que não é graça. Depende de você também. Tem dois pilares. Você precisa ser fiel a Deus e às obras que você faz. Você precisa ser fiel a Deus e ao cumprimento da lei. Mas se Jesus, Ele mesmo já veio porque nós não conseguimos cumprir a lei. Porque se deixamos de cumprir uma, descumprimos todas. Jesus já veio porque a lei não foi suficiente, o homem não conseguiu corresponder. Nós precisamos de Jesus. E o que eu acho mais incrível é que um homem que é responsável pelo evangelho, ele responsabiliza a si mesmo. Versículo 8 diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Paulo está dizendo, ainda que nós, ou um anjo que vindo do céu, pregue um evangelho que seja diferente, que seja amaldiçoado. Ele está dizendo assim, ó, nós na condição daqueles que implantaram a igreja, eu na condição daquele que implantei a igreja, se eu vier com blá 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 de outro evangelho, que eu mesmo seja considerado maldito. Ele mesmo está dizendo, o que vale com relação a esse evangelho que não é verdadeiro, de outros pronunciar também vale para mim. Se eu trazer qualquer coisa fora do evangelho da graça, do evangelho da cruz, que é suficiente, que eu seja feito maldito. Porque a responsabilidade com o evangelho deve comprometer os outros e a si mesmo. É um balizador não só para os outros, mas para si mesmo. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega outro evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então ele usa a linguagem do nós, a linguagem incluindo os anjos e a linguagem incluindo os outros. Então é para mim, para os anjos, para os outros, qualquer um que vier trazer um outro evangelho, que esse seja considerado anátema. E essa palavra anátema, na antiga aliança, é uma palavra que era usada para maldição. Era usado para coisa ou pessoas que fossem destinadas à destruição. O juízo de Deus sobre falsos mestres possivelmente faria com que as igrejas da Galácia falassem. O juízo de Deus sobre falsos mestres possivelmente faria com que as igrejas da Galácia... Não entendi o que eu escrevi aqui. Nem eu me entendi, irmãos. Mas, queridos, o evangelho, ele é puro e verdadeiro. Ele não envolve obras. Ele não envolve a sua performance. Ele não envolve o que você pode fazer. O evangelho é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. O homem pode errar,
Alguns podem infiltrar com outras coisas que não são a verdade do Evangelho, podem trazer misturas sobre o Evangelho, obras sobre o Evangelho, coach sobre o Evangelho, qualquer coisa. Deixe de ser sobre o Evangelho. Porque o Evangelho é o quê? É cruz. E isso é mais do que suficiente. É o que Jesus fez por mim e por você. A cruz é completa. Se você ganhou a salvação, você não pode perdê-la. Porque não esteve em seu poder ganhá-la. No sentido de tê-la em mãos para presentear alguém. Foi de graça. Foi a soberania do nosso Senhor. Eu queria convidar você a ficar de pé. O zelo de Paulo comprometeu ele mesmo com relação ao Evangelho. Feche seus olhos. Fale com Deus. Não se distraia. Deixa Deus ministrar o seu coração. Talvez você percebe que você tem ficado muito focado nas obras, em não pecar, em tantas coisas. E quem sabe as coisas de Deus, a salvação, o Evangelho, não tem dependido da força do seu braço? Nunca foi sobre você, mas sobre quem está com você. Não é sobre o que você está passando, mas quem está com você quando você passa pela dificuldade. Fale com Jesus. Ser cristão é andar com Cristo. E fazer o que Cristo faz? Sim. Mas é conhecê-lo, é andar com Ele intimamente. Existem muitos que não são cristãos e que têm uma coerência com relação à família, com relação à sociedade. Existem muitos que creem em outras coisas, falam de outras religiões e agem com muita piedade. Distribuem cestas básicas, fazem coisas boas, procuram ser marido de uma só mulher. Mas o que define você como cristão não é só não pecar, mas é andar com Jesus. O que define você como filho de Deus é você andar com Deus. Porque todo filho que não anda com o pai está longe, vive uma desordem familiar. Porque a ordem legal e natural da vida é que o filho se conecte com o pai. Assim como Jesus sempre esteve com o pai. Assim como Jesus dizia: eu só faço o que vejo meu pai fazer. Então a conexão do filho com o pai, do pai para com o filho. Porque Jesus se entregou voluntariamente, ainda que num processo de dor, ainda que disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Porque havia uma conexão profunda com o Pai. Então, ser cristão e não andar com o Pai sinaliza algo muito errado. Sinaliza algo muito fora de ordem. Será que Deus não está chamando você para um novo tempo? O que tem mais preocupado você? Se amanhã você não peca ou se amanhã você vai falar com Jesus? Se hoje você não pecou ou se você está com Jesus?
andando com Ele em intimidade e relacionamento, tratando Jesus, o Espírito Santo, como alguém real na sua vida? Não, eu preciso ter um comportamento bom, sim. Adore ao Senhor enquanto esse louvor vai sendo ministrado.